Ok. Vocês conseguem ver então, né? Sim. Ok? Então, boa noite a todos. Vamos a mais uma aula sobre o currículo da Prefeitura de São Paulo. Nas últimas aulas, nós falamos a respeito da área de linguagens, tá? A área de linguagens que entra português, artes, educação física, língua inglesa, né? Tudo entra na parte de linguagens. Desliga o áudio, por favor, que está gravando. Assim como entra também a parte de Libras, mas essa parte a gente vai estudar depois dentro da educação especial, tá? Então, nós temos aqui os manuais do currículo da Prefeitura de São Paulo. Então, eu vou abrir para vocês cada manual, porque eu sei que se a gente não fizer isso, muitos de vocês não vão ler sozinhos em casa, vai ser difícil alguém ler de verdade, tá? Então, a gente vai fazer. Então, aqui eu vou abrir para vocês língua portuguesa, depois, em seguida, arte, depois, educação física. Se der tempo, tecnologia hoje, senão a gente deixa para a próxima aula, mas eu acredito que dá sim, tá? Aí, nas próximas aulas, daí a gente vai ver as outras áreas que dá. Matemática é outra área, ciências é outra área, história e geografia entra em outra área e assim por diante. Desde que até o dia da prova a gente tenha visto todos, né? E bem antes, que a gente vai fazer toda essa parte. Daí, quando chegar o edital, a gente vai se focar nos autores para depois os treinos, tá bom? Então, vamos lá. Este é o manual, eu já deixei na página certa, tá? Porque em todos os manuais, deixando claro, todos os manuais a introdução é igual, tá? Então, nós tivemos uma parte de introdução que demorou bastante. Nós tivemos aí umas 3, 4 aulas só da parte de introdução. Porém, como nós já fizemos a introdução do currículo de São Paulo, ele serve para todos os manuais, para todas as áreas, porque a introdução é igual no mesmo. Então, quando eles publicaram cada manual, eles colocaram a introdução na língua portuguesa, a mesma introdução na arte, a mesma introdução em educação física, Então, a introdução é a mesma que nós já vimos. Agora, o nosso foco é o que o professor deve trabalhar com os alunos. É isso que pega. Tudo bem que na prática vocês vão ter o manual para olhar, mas na prova do concurso não. E o que manda aqui é a prova do concurso, certo? Então, nós vamos olhar tintim por tintim, tá? Do ensino fundamental que nós estamos. Então, o que nós vamos olhar do ensino fundamental hoje? Do 1º ao 5º ano, tá? Do 1º ao 5º, que é de PEB 1, tudo bem? Então, lembrando que o ensino fundamental, ele é dividido em ciclos. O primeiro ciclo, que é o de alfabetização, que corresponde 1º ao 3º ano do ensino fundamental. É o ciclo alfabetização. Depois, o ciclo interdisciplinar, que é do 4º ao 6º. Porém, para quem é PEB 1, só vai até o 5º, né? 6º já não é da área de vocês, só quem for PEB 2. Tudo bem? Então, aqui, nós vamos começar com o ciclo de alfabetização português. No ciclo de alfabetização, nós vamos ver tudo que é para ser trabalhado dentro daqueles 4 eixos. 1º ano, 2º ano, 3º ano, certo? Em geral, então vejam, vamos começar. Vou passando aqui para vocês. Ó, aqui é mais fácil. Então, assim, para trabalhar, o que eles pedem de leitura de texto para uma criança de 1º ano? Então, vocês vão perceber que os eixos são os mesmos, conforme eu falei nas aulas anteriores. Os eixos não mudam, mas conforme a faixa etária da criança, 1º ano é uma coisa, no 2º ano, o mesmo eixo, só que daí tem mais atividade. No 3º ano, o mesmo eixo com mais atividade. Então, vamos focar aqui primeiro o que eles querem em geral para leitura. Lembrando que a criança está sendo alfabetizada, então tem que ir com calma, tá? Então, 1º ano, o que eles vão pedir para leitura no 1º ano? Vejam, localizar nomes
em listas de campos semânticos diversos. O que seriam essas listas em campos semânticos diversos? Por exemplo, nomes próprios. Então, vocês podem trabalhar os próprios nomes dos alunos, né? A maioria das professoras já fazem, né, gente, isso, mas a gente tem que seguir o que o currículo está pedindo, tá? Mas a maioria dos professores, na prática, já fazem esse tipo de coisa. Então, o que é para trabalhar na área de leitura, para ajudar na área de leitura os alunos, professores? Vocês vão trabalhar no primeiro ano os nomes próprios dos próprios alunos aí, tá? O nome deles e dos colegas. Títulos de livros. Então, o nome do livro, vamos supor, você vai ler um livro para os alunos. Qual que é o nome daquele livro, o título daquele livro, né? Então, por quê? Porque vem em letras bastão, né? Letra bastão, letra de forma, porque eles estão sendo alfabetizados, então esquece a letra cursiva nesse momento. Então, tudo letra bastão. E nesses livros, eles vêm com letra o quê? Bastão, que é a letra que eles estão aprendendo, eles estão se alfabetizando, tá? Não podemos esquecer das brincadeiras, vejam. Mesmo trabalhando leitura, não podemos esquecer das brincadeiras. A agenda do dia é uma... detalhe. Não se prendam à sequência. Lembra que desde o primeiro dia, quando eu falei de siglas, eu falei, é só uma ordem. Não quer dizer que vocês tenham que trabalhar nessa ordem, tá, gente? É o que tem que ser trabalhado em geral. Não é assim, ó, 01 é obrigado a ser isso, 02 na sequência é isso, não. Em geral, o que eu preciso trabalhar em geral? Então, nomes próprios dos alunos, títulos de livros, nomes dos livros, colocar brincadeiras, mesmo sendo leitura, fazer agenda do dia, o que vai ter na escola naquele dia? Sua agenda, colocar lá na lousa com letra de forma para o aluno. Ó, o que nós teremos? Então, primeiro a professora vai fazer leitura, café, né? O almoço, atividade. Aí cada professor faz a sua agenda e os alunos vão se acostumar a seguir essa agenda que você coloca todo dia lá para eles, tá? É uma forma de leitura, porque você vai estar colocando na lousa ou no cartaz, como você achar melhor, e automaticamente eles vão aprendendo aquilo, porque todo dia você vai colocar leitura, ou café, almoço, todo dia vai ser, e daí é uma forma deles lerem, tá? Do jeito deles, claro. Vamos lá. Localizar nomes em listas para copiar e ou organizar o cotidiano. Ficha de empréstimos de livros, identificação de pertences, divisão da turma em grupos, entre outros. Então, vocês é que vão elaborar, como vocês acharem melhor, listas para eles copiarem. Aí é com vocês, as listas que vocês quiserem. Então, ó, já temos, no primeiro ano, para trabalhar a leitura, nomes de livros, brincadeiras, agenda do dia, lista para eles copiarem, tá? Ler por si mesmo textos conhecidos. Parlendas, é coisa de primeiro ano, ó. Parlenda, adivinha, poemas, mas aqueles poeminha curtinho, canções, trava-línguas, são gêneros textuais próprios para trabalhar com o primeiro ano, tá? Então, se cai uma pergunta no concurso, que tipo de gênero textual pode ser trabalhado em leitura com os alunos do primeiro ano ou no ciclo de alfabetização? Tanto faz. Parlenda, adivinha, poema, canções, trava-línguas. E esses gêneros, os professores já trabalham, mas eles focam aqui no currículo de São Paulo. Ainda que seja por um procedimento de ajuste do falado ao escrito. Por que eles colocam em negrito isso? Claro, os alunos ainda não estão totalmente alfabetizados. Se você está começando um ano agora, eles não vão estar. Mas é você que vai colocar as parlendas, as adivinhas para eles. Aí você vai fazer o seu plano de aula, né? Vai colocar uma parlenda. O que você vai tirar dessa parlenda? Algumas palavras, né? Aí é com você, tá? Então, quando eles falam esse ajuste do falado ao escrito, porque eles estão sendo alfabetizados ainda, certo? Continuando, ler por si mesmo textos diversos.
placas de identificação, listas, manchetes de jornal, legendas, história em quadrinhos, tiras, rótulos também são bastante trabalhados com eles, aqueles rótulos, né, daqueles folhetinhos de supermercado. Então, tudo isso são dicas do currículo de São Paulo para trabalhar com o primeiro ano. Utilizando índices linguísticos e contextuais para antecipar, inferir e validar o que está escrito, né? Por exemplo, pessoal, ó criança, alunos, aonde vocês encontram esse tipo de texto? Essas palavras? Ah, no supermercado, né, professor, eu consigo? Ah, na feira? Ah, na placa da rua da minha casa? Enfim, em várias situações, vocês vão ter que instigar os alunos. E vejam os verbos que eles usam. Localizar nomes em listas, localizar em listas para copiar, ler por si mesmo, né? Para a gente poder ter uma ideia. Agora, gente, presta bem atenção no que eu vou falar. Professora, eu vou decorar tudo isso para o concurso? Não, não vai. Porque se você decorar, você não faz prova. Você tem que entender o contexto e não decorar. Ai, no 1 é isso, no 2 é isso. Não, o contexto. Então, vamos supor, nós estamos olhando. Mas se eu tiro, ó, vou tirar da tela. Tirei, tá? Tirei a tela. O que eu estava falando. O que eu posso trabalhar em textos com crianças, né? Falando em textos, em leitura de texto com as crianças do primeiro ano. Vocês vão ter que saber o contexto geral e não decoreba. Ah, eu posso... E são coisas que na prática muitos de vocês já fazem. Ah, eu vou trabalhar a lista dos nomes dos alunos. Eu vou trabalhar com a rotina deles, com a agenda do dia que eu coloco na lousa, né? Vou fazer uma leitura para eles, vou trabalhar com parlendas, com trava-línguas. Deu para perceber? Que não é decorando que vocês vão conseguir uma questão para a prova, e sim contextualizando, né? Então, vocês vão vincular o que vocês já fazem ou o que vocês sabem, ok? Vamos continuar aí. Opa! Certo? Então, não adianta querer decorar, e sim saber o contexto. Continuando sobre leitura. O que mais sobre leitura para crianças de primeiro ano? Ouvir a leitura de textos literários, professor. Então, vocês no primeiro ano precisam ler aos alunos. Como vocês vão ler, aí é com vocês, tá? Ou ler por dia, é diariamente que vocês vão ler, é por semana, é no começo da aula, é no final da aula, é quinzenal a leitura de vocês. Cada professor sabe o seu planejamento, tá? Então, mas o que é importante para São Paulo? Que o professor trabalhe textos literários. Então, os alunos vão ouvir a leitura desses textos através do professor. Que tipo de textos, que entra como textos literários da nossa literatura? Por exemplo, contos de fada. Faz parte da literatura. Os contos. Então, e eles têm vários, né? Do primeiro ano tem vários. Pode ser contos de fábulas, de assombração, modernos, populares, não importa, desde que vocês leiam para eles. Também com vários tipos de diversidade, porque nós não temos só contos de fábulas, nós temos histórias africanas, indígenas, que podem ser lidas para eles, etc. Tá? Além dos gêneros literários, contos de fadas, né, que eles gostam muito, lendas, vocês podem ler para eles mitos, lendas, poemas, tá? Fábulas. Então, todos esses gêneros, normalmente, os professores já trabalham, principalmente contos de fada, lendas, poemas e fábulas, os professores, a maioria, já trabalham com isso. É só vocês resgatarem aquilo que vocês já fazem, se é que vocês dão aula, né, nessa idade, tá? Se não dão aula, é aqui o contexto que vocês vão ter que saber, tá bom? O que mais que eu posso trabalhar com meus alunos na parte de leitura? Ler cantigas para os alunos. O professor vai ler cantigas, parlendas, textos, refletindo seus efeitos de sentido. Mas os professores vão ler no primeiro momento, porque eles estão sendo alfabetizados. A partir do momento que eles já são alfabetizados, daí é diferente. Aí vocês vão induzi-los a ler
textos pequenos, cantigas, daí vocês vão fazê-los ler, mas no primeiro momento é vocês que vão ler para eles, porque eles estão na fase de alfabetização, tá? Pode ser que vocês peguem alunos já alfabetizados ali, pode ser, mas isso não quer dizer que seja a sala inteira, certo? Vamos lá. Tudo coisas que o professor já faz. Então, conforme eu vou falando, vão refletindo coisas que vocês já fazem, ou já fizeram, ou vão fazer quando vocês estiverem numa sala de primeiro ano, certo? Vamos lá. Ouvir a leitura de textos. Olha lá. No primeiro ano, hein, gente? O que a Prefeitura de São Paulo está falando? Reportagens, notícias. Deu para entender? Que a Prefeitura de São Paulo não quer que os alunos, mesmo sendo no primeiro ano, fiquem apenas na mesmice. Não que não seja importante, o que eu quero dizer. É importante conto de fadas? Sim. As lendas? Sim. Até porque fazem parte da tradição, né, da nossa cultura. Fábula, sim, mas vejam as diferenças. Além disso, a prefeitura quer que trabalhe com reportagens, com notícias, tá? Coisas que muitos currículos não colocam, então tem que prestar atenção nos detalhes de São Paulo. Eles querem que aborde mais coisas, tá? Por quê, ó? De modo a refletir e respeitar a diversidade cultural e social. Nessa parte aqui, eles dão até dicas, tá? Que dicas que eu posso trabalhar, por exemplo, reportagem e notícia? Vejam as dicas aqui do lado, ó. Tá vendo esses símbolos aqui, ó? 4, 5 e 10? Lembra que nós estudamos a respeito da ODS, que é um tema aí que foi colocado, né? Foi colocado para ser trabalhado na parte diversificada do currículo, que é importante, tal. Aí, esqueci a palavra. Se vocês lembrarem, me ajudem. Inspiradores. É isso? Temas inspiradores. Da onde que eu posso tirar esses temas inspiradores? Da Agenda 2030, da ODS. Então, aqui tá dando dicas. Ó, o que você pode trabalhar de notícia com o primeiro ano? Pega lá o item 4, educação de qualidade, o item 5, igualdade de gênero, e o item 10, desigualdades. Tá vendo? Ah, mas é primeiro ano, mas você pode trabalhar numa linguagem de primeiro ano, são dicas que eles estão dando, tá? Ah, não sei de onde eu tiro notícia para o primeiro ano, eles já estão dando dicas aqui. Vai lá nos 17 itens da ODS e tira de lá as notícias. Notícias sobre qualidade, notícias sobre gênero, né? Desde o primeiro ano. Enfim. Então, para refletir e respeitar a diversidade cultural e social, tá? Vamos lá. Olha lá. Ouvir a leitura de relatos históricos, verbetes, artigos de enciclopédia e outros textos da... Gente, desliga, por favor, o áudio, tá dando interferência aqui na gravação. Desliga, por favor. Vamos lá. Além de assistir reportagens, entrevistas, vídeos, documentários. Nossa, mas tudo isso no primeiro ano? Tudo isso no primeiro ano. Vocês podem perceber que o currículo de São Paulo está além. Ele está além de outros currículos, né? Tem muita coisa além. Então, ó, fazer com que essas crianças assistam reportagem. Vocês levem para a sala de aula essas ideias. Coloca uma reportagem, claro que não é uma reportagem com um tema que eles não vão entender nada, né? Você vai estar mediando toda essa reportagem. Uma entrevista, um vídeo, um documentário, clipes para conhecer e valorizar as diferentes culturas. Isso requer o quê? Que vocês utilizem vários recursos tecnológicos aí. Levar para a sala, apesar que a maioria das salas tem televisão, tem vídeo, a maioria, nem todas. Mas pegar um projetor, montar um projetor para eles, ou escolher um vídeo adequado para o primeiro ano que passa uma reportagem importante, tal, né? Então, tudo vai depender do quê? Da seleção de materiais, do repertório que o professor vai proporcionar para essas crianças. Dá para perceber que o currículo ele é muito rico de informações. É isso que eles querem que trabalhe desde o primeiro ano. Então, vocês vejam,
O primeiro ano não fica só naquela coisinha, na mesmice. Olha quanto repertório que eles colocam para o primeiro ano, tá? Então, vamos lá. Então, por exemplo, se caísse uma pergunta assim, ó. Primeiro ano, ouvir de quem? Do professor. Ouvir a leitura de relatos históricos, assistir reportagem, muita gente que não estudou assustaria. Falar, isso não tem a ver com o primeiro ano, mas em São Paulo tem. Por isso que a gente tem que contextualizar e ler nas entrelinhas. Então, tudo eles querem que faça desde o primeiro ano. Claro que uma linguagem de criança, é claro, mas tudo é para ser trabalhado. Vamos lá, continuando. Língua portuguesa. E nos textos, lá nós falamos de leitura. E nos textos escritos para quem está sendo alfabetizado. Nós estamos falando do primeiro ano, que é a fase do ciclo de alfabetização. Vejam. Analisar semelhanças e diferenças entre os nomes dos colegas. Esse tem tantas letras, esse tem 4 letras o nome dele, professor. Esse tem 6, esse tem 8, né? Fazer essas semelhanças e diferenças. Olha, o dele tem 3 letras A, o meu só tem 2. O dele tem 3, o meu tem 3. Enfim, tudo vai depender de como o professor vai abordar tudo isso. Então, trabalhar os nomes dos colegas aí, né? Dos coleguinhas deles. Considerando indícios de diferenças, naturezas, como, olha lá, o que pode ser trabalhado dentro do próprio nome do aluno. Extensão dos nomes dos alunos, quantidade de palavras, letras iniciais e finais, presença ou ausência de alguma letra medial. O que é a letra medial? É um R no meio, por exemplo. Pedro, dro. Então, eles vão estar acostumados com pedô, certo? Eles ainda não vão ter esse som do R, mas daí você vai trabalhando aos poucos, ok? Escrever com autonomia seu próprio nome. Então, de repente, cai no concurso assim, gente. A partir, vamos contextualizar um enunciado. No ciclo de alfabetização, a partir de qual série, de qual ano, o aluno já deve ter autonomia de escrever o próprio nome? Primeiro ano, é lá que tudo começa. Vai vocês colocarem no terceiro, porque tem até o terceiro para aprender. Tem até o terceiro, mas tem que ser trabalhado desde o primeiro ano. Então, aqui o que eles querem que no primeiro ano a criança saiba o nome. Aliás, isso daí já é coisa para o professor do infantil não alfabetizar, mas a escrita do nome já começa lá do estágio 2, né? Lá com 4, principalmente com 5 anos, a professora já trabalha o nome da criança. Aí aqui eles estão enfatizando que é no primeiro, mas essas coisas, a pré-alfabetização acontece no estágio 2 com 5 anos. Mas enfim, aqui. Então, escrever com autonomia seu próprio nome. No primeiro ano eles pedem. Deu para entender? Então, tem que trabalhar. Então, desde que ano que o aluno deve escrever com autonomia o próprio nome? Primeiro ano, certo? Aqui pode sair várias perguntas de concurso, gente, principalmente de alfabetização. Escrever listas de palavras ou títulos de livros, parlendas, quadrinhas, trava-línguas. Vejam que é o mesmo estilo. Uma coisa é leitura, outra coisa é produção de texto, mas tudo focado na mesma gama. Parlenda de novo, trava-língua de novo, etc. Tá? Entre outros textos, consultando referenciais estáveis, como a lista de nomes da turma. Tá? Vejam que se repete várias vezes. Nomes dos alunos devem ser trabalhados. Tá? Justificando a forma de escrever. Escrever listas de palavras, novamente, títulos de livros, parlendas, quadrinhas, trava-línguas, entre outros textos, com letras móveis. Sabe qual é a letras móveis, né? Para quem não sabe, pode ser trabalhado letras móveis. Você faz, né? Digita lá as letras, recorta, né? No papel, imprime, papel de sulfite. Alguns professores, eles como fala?
qual que é a palavra, gente? Que adesiva para não perder, para ficar mais grossinho, esqueci. Plastifica? Isso. Os professores, eles plastificam e fazem o próprio, mas na escola tem. Só que tem professores que gostam de andar com o seu próprio material, né? Então, eles têm o trabalho de plastificar essas letras, né? Tudo. Mas, assim, não tem essa total necessidade, porque na própria escola tem essas letras móveis que os alunos trabalham, tá? Se não for essas que eu tô falando, tem de madeira, por exemplo, nas escolas, tem madeirinha, né? Tem até jogo de dominó, tem uma outra lá que eles falam, esqueci o nome agora, mas tem na própria escola para se trabalhar. Então, essa fase de alfabetização tem uma gama de coisas que pode ser trabalhado, ser usado, né? Justificando as decisões tomadas em relação às letras utilizadas. Olha lá, escrever alfabeticamente. O que isso significa, gente? Escrever alfabeticamente, ou seja, a Prefeitura de São Paulo quer que as crianças estejam alfabetizadas no final do primeiro ano. E aí muitos professores falam assim, não, eles falaram que o ciclo de alfabetização é até o terceiro ano. O ciclo é. Isso não quer dizer que vai esperar o segundo e terceiro ano para alfabetizar a criança. Tem que prestar muita atenção nisso, hein, gente? Pegadinha de concurso. Uma coisa é o ciclo, outra coisa é o que é para ser trabalhado em cada um deles. Então, ó, o nome é no primeiro ano. Eles querem que o aluno saia alfabetizado até o final do primeiro ano. Aí já sairia outra pergunta do concurso. Porque muita gente vai colocar o quê? Se é ciclo de alfabetização até o terceiro ano. Mas aqui tá bem claro, é no primeiro ano, tá? Então, escrever alfabeticamente até o final do ano, que é o primeiro ano. Textos que se sabe de cor, parlendas, adivinhas, quadrilhas, cantigas, trava-línguas, entre outros. E trechos de receitas culinárias, também é trabalhado realmente no primeiro ano, aquelas receitas, tá? É trabalhado muito no primeiro ano, receita de bolo, receitas, né? E listas em geral, ainda que escrevam, presta atenção, ainda que escrevam com algumas falhas no valor sonoro convencional. Então, assim, a ideia é que eles estejam alfabetizados até o primeiro ano. Vai acontecer com todos? Não. Mas mesmo que muitos deles não estejam totalmente alfabetizados, né? E pelo menos saiam com valor sonoro, já está num caminho bom. Mesmo que não estejam todos alfabetizados, mas pelo menos estejam silábicos com valor sonoro. Já está ótimo, tá? A ideia é essa. Por quê? Vai acontecer falhas. Eles não vão escrever ortograficamente correto, é claro que não, né? Eles vão escrever faltando S, faltando R, vão pular, vão comer uma letra, mas isso tudo bem, tá? Tudo bem. A gente nem olha na fase de alfabetização erros ortográficos. Bom, vamos lá. O que mais que é para trabalhar? Então, na reescrita, estamos falando de textos. Na reescrita, recontar histórias conhecidas, respeitando as características do gênero. Veja o quê? Primeiro, se a criança já tiver alfabetizada, né? Para começar a trabalhar essas atividades, ó. Recontar histórias conhecidas, respeitando as características do gênero, utilizando progressivamente as marcas do registro literário escrito, reescrever, seja o professor ditando, né? Ou de próprio punho, quando possível. Então, o professor vai fazer a parte dele. Vai ter alunos que vão conseguir reescrever sozinhos, né? Vai ter alunos... Ah, não, professora, deixa que eu reescreva a história que você contou. Eu consigo, do jeitinho dele. Vai ter alunos que você vai ter que ditar. Então, reescreve aí a história que a professora falou. Aí você vai ter que ditar e ele reescrever. Então, tudo vai depender de cada realidade, de cada sala de aula, na prática. Mas para o concurso, vocês têm que se focar no quê? No que eles querem. Vocês não podem focar, a realidade das salas não é essa.
tá? Realidade da sala é prática quando vocês assumirem o cargo de vocês. Até então, vocês têm que passar pela prova, que é isso que eles querem ouvir. Deu para entender? Na prática é outra história, tá? Então, reescrever. Tem que reescrever no primeiro ano. É reescrever no primeiro ano. Contos conhecidos. Ou eles escrevem ou você dita. Mas é para escrever, tá? Realizando as diferentes operações de produção de textos. Lógico, se eu tô falando do primeiro ano, são textos pequenininhos, né, gente? Não é uma produção. Mas vejam a gama de coisas que a prefeitura está exigindo, não é? Então, assim, a gente que feio, né? Falando desse jeito, professor de português falando assim. Se nós não olharmos tintim por tintim nas entrelinhas, o manual passa alguma coisa despercebido. Por isso é necessário que eu abra o manual para vocês, tá? Ó, escrever indicações literárias de livros, legendas para imagem, verbetes de curiosidades sobre temas estudados, respeitando as características da situação comunicativa, além de realizar as diferentes operações de produção de texto, ditando ao professor ou de próprio punho. Então, pega lá, né, os temas dos livros, uma legenda por imagem, aí vai depender de cada professor o que ele vai levar para a sala de aula para trabalhar essas coisas. Aí cada professor faz o seu plano de aula e verifica qual o recurso que ele vai querer utilizar, tá? Aqui eles não estão pedindo qual recurso o professor vai utilizar, e sim o que é para ser dado, certo? Vamos lá. Continuação ainda de textos e finalizando os textos. Escrever relatos de experiências vividas pela classe, situando as ações no tempo de modo coerente, respeitando as diferentes operações de produção de texto. Então, qual é a dica que eles estão dando? Para o professor, vamos supor, para eles escreverem lá o que aconteceu naquele dia na sala de aula. Que um aluno caiu, que o outro levou bronca. Contar o seu dia, né? É uma dica que o currículo está dando para os professores. Então, peça para eles reviverem aí uma experiência da classe, da sala de aula e colocar no papel do jeitinho deles, ok? Tá. Escrever, aí que entra essa parte que é importante, hein? Escrever bilhetes, convites, cartas, cartão postal. Claro que cada situação comunicativa, quando for ensinar isso, claro que eles vão comentar. É claro, né? Vocês têm que ter a resposta na ponta da língua. É claro que eles vão comentar. Mas nem existe mais carta, né, professora? Porque é tão mais fácil a gente mandar um WhatsApp. A gente manda mensagem pelo Face, Instagram e não sei o que, sei lá. Mas vocês têm que mostrar para eles o seguinte, independente desses recursos tecnológicos que nós temos hoje, ainda existem esses gêneros, tá? Então, eles precisam aprender também esses gêneros, que antes de existir o WhatsApp, que é mais fácil, existia a carta. Então, hoje, claro, eu quero me comunicar com uma pessoa lá no Nordeste, eu estou em São Paulo, né? Estou na região Sudeste, claro que é mais fácil. Eu vou e mando a mensagem lá no telefone da pessoa, mas e antigamente, quando não tinha tudo isso? Tinha que ter carta, era feita a carta, colocado no envelope, selado, escrito o endereço da pessoa para chegar lá, para ela ler e me responder. Então, eles precisam saber dessas coisas, tá? E precisa ser feito cartas em sala de aula. Vamos mandar a cartinha para o colega, como que você faria? Escreve uma carta para entregar para sua mãe hoje. E assim por diante. Então, vejam todas as situações em geral para ser trabalhado no primeiro ano, tá? Não adianta que vocês não vão decorar nada aqui. É o contexto do que vocês têm que saber, tá? Vamos lá. Agora, produção de textos orais. A gente está falando de textos escritos. E os orais? Explicar aspectos relacionados a temas estudados nas diferentes áreas do conhecimento. Formular perguntas. Comentar e dar opinião sobre o tema tratado. Então, assim, pode ser feito um trabalho de eles formularem a pergunta. Como não precisa escrever, é só falar, então eles vão formular perguntas. Por exemplo, vamos fazer uma entrevista com a cozinheira da escola?
Vamos fazer uma entrevista? O que você perguntaria para a cozinheira? Ah, eles, porque é oral, não precisa escrever, é mais fácil, né? Ah, nós vamos perguntar quanto tempo ela trabalha nessa escola. Que horário? Isso e aquilo. Qual a receita que ela mais gosta? Enfim, eles é que vão elaborar com a mediação do professor, por exemplo, tá? Mas cada professor elabora, conforme o seu planejamento, o que ele quer. O que ele quiser. Só focando nas ideias aí do currículo de São Paulo, certo? Apresentar ideias sobre temas diversos, reconhecendo as características da situação comunicativa. Exemplos: fazer com eles do primeiro ano rodas de conversa, tirar ideias de jornal, de leitores, entre outros. Aí também depende do professor. Relatar experiências vividas, eles adoram trabalhar assim, organizando-as de acordo com a situação comunicativa. Então, tem professores que fazem esses trabalhos assim, já fazem, né? Já trabalham assim. Então, cada dia um aluno, é a vez daquele aluno falar. Então, ele vai contar uma experiência que ele viveu, ou ele pode contar uma história que o pai contou para ele em casa, alguma situação, né? E daí deixar com que eles possam falar. Vai ter aquelas crianças mais tímidas e vai ter aquelas crianças mais soltas aí, né? Mas é para ser trabalhado, independente. Até a questão da autonomia deles, né? Participar de discussões, ouvindo com atenção e emitindo opinião. Então, o fulaninho que vai falar, vamos ouvir? Né? Vamos ouvir o que ele tem para falar. Todos prestam atenção, depois vão dar... Ah, eu acho que ele deveria ter feito isso nessa situação. Ah, eu acho que ele deveria... E a gente fala que criança não tem ideias, vai sair cada coisa dali que vocês não imaginam, né? Imaginam sim, lógico que imaginam, tá? E na parte que muita gente fica descabelado. Quando eles falam uma palavra difícil dessa, análise linguística, os professores de português já estão acostumados, mas PEB 1 não está acostumado com essas palavras, né? Que são palavras técnicas aí da língua portuguesa. Não estão acostumados, mas nada mais é do que trabalhar com a parte gramatical, da parte ortográfica, tudo. Mas lembrando, é primeiro ano ainda, tá? Vamos ver. Identificar em contos lidos pelo professor as características das personagens e em roda de leitura. Então, qual a característica dessa personagem? Ela é bondosa, ela é inteligente, é rápido, é preguiçoso, vai identificar, tá? Por quê, gente? Nas características das personagens, nós já estamos trabalhando, por exemplo, os adjetivos. Só que os alunos não precisam saber adjetivo. Você vai trabalhar os adjetivos. A partir do momento que você está trabalhando as características dos personagens que foi lido lá a história para eles, tá? Então, vai entrar a parte gramatical sem eles precisarem saber propriamente que isso é um substantivo, que isso é um verbo, que isso é um adjetivo. Mas vai trabalhar desta forma, tá? Eliminar repetições indesejadas nos textos coletivos, substituindo o referente por outra palavra. Então, por exemplo, vocês viram como é pesado o currículo de São Paulo desde o primeiro ano? Muita gente nem imaginaria que era para ser trabalhado desde o primeiro ano isso. Então, por exemplo, olha, para você, vamos supor, o aluno está lendo lá a historinha dele. Aí ele repete várias vezes. Daí o Paulo, aí ele pegou o Paulo e o... Então, já tem que ser trabalhado com essas repetições, né? Fica uma coisa cansativa. Olha, ao invés de falar Paulo de novo, você vai falar e ele, e a criança, aí depende da história, cada situação. O menino, e assim por diante, ou o apelido que tem na história. Então, aí você já vai estar trabalhando a parte gramatical, a parte ortográfica, você já vai estar trabalhando um monte de coisa, sem eles precisarem saber, por exemplo, pronome. Você não vai, aí não está pedindo para ensinar o pronome para ele, no sentido próprio, pronome pessoal. Não, você vai trabalhar o pronome, mas você não vai dar aula de pronome. Deu para entender? Mas você vai falar para eles,
Ao invés de você ficar repetindo tantas vezes a mesma palavra, vocês podem substituir a palavra. Aí vocês vão dar dicas. Pode substituir por ele, por ela, eles ou elas, nós, né? Porque não é mais do que uma pessoa. Você não está incluído, então você pode falar nós. Deu para entender? Então é esse tipo de coisa no primeiro ano. Eliminar organizadores textuais não adequados ao registro linguístico. Então, por exemplo, ele já tem que saber que não pode falar em gíria, não pode, vamos supor, abreviações, gírias, palavras que tem que falar a palavra completa, né? E eles vão vir já com aqueles vícios, porque desde pequeno, 6 anos, eles já estão no celular, já estão no computador, já estão... Então, eles vão vir com alguns vícios aí que vocês vão ter que cortar, né? Ah, tem que escrever a palavra inteira, professora? A palavra inteira. Não é o WhatsApp aqui, não. É a palavra inteira, tá? Ah, não posso chamar assim? Não, você tem que chamar pelo nome, né? E assim por diante. Então, tem que ensinar tudo isso para eles. Articular em atividade de reescrita de textos as partes que o compõem coerentemente, sem provocar problemas de compreensão. Então, essa parte é mais difícil para o professor. Vejam, nós estamos falando de primeiro ano. Desde o primeiro ano, eles querem que seja trabalhada coesão, coerência, tudo. Mas, sem falar para eles, hoje nós vamos aprender coesão. No primeiro ano. Hoje nós vamos aprender coerência. Não, é trabalhar articulando com eles, tá? Não fica feio assim. Se a gente colocar desse jeito, não fica melhor para entender? E assim vai. Empregar em atividade de reescrita o mesmo tipo de narrador. Primeira e terceira pessoa do texto. Quem é a primeira pessoa do texto? Eu. Eu é a primeira pessoa, né? Quem é a terceira pessoa? Ele ou ela. Pode ser do plural. Tem um detalhe. Se for a primeira do singular, eu. Se for a primeira do plural, nós. Se for a terceira do singular, ele ou ela. Se for do plural, eles ou elas. É esses que eles querem que trabalhe, ok? Identificar em textos livres a comparação em 2 termos. Analisar aspectos gráficos que compõem o material lido pelo professor, para reconhecer os efeitos de sentido provocados pelo uso de recursos. Aí, todo o material que você for trabalhar com o aluno, não só o texto, porque aqui a gente está falando da parte gramatical, mas analisar o quê? As cores, a imagem do texto ou do livro, ou os efeitos que tem. Então, trabalhar todos esses aspectos, o que pode chamar a atenção deles no livro e fazê-los pensar também. E esse daqui? Ah, professor, esse daí é bem colorido. E esse? Nossa, só tem preto e branco. E esse? E assim por diante, tá? Então, vejam, todos os 4 eixos são trabalhados desde o primeiro ano. Então, vocês não podem cair numa pegadinha de concurso falando assim... No primeiro ano só é trabalhado o eixo 1 e eixo 2 na língua portuguesa. Não. Todos os 4 são trabalhados em todos os ciclos, em todos os anos. Só que aumentando a dificuldade em cada série que vai passando, certo? Vamos lá. Aí deu para vocês entenderem. Aí agora vai mudando. Vai ter coisas que vão repetir... Certo? Porque nós estamos falando do ciclo de alfabetização. Tem muitas coisas que vão repetir. Vocês vão perceber que vai repetir, só que eles vão acrescentar outras coisas. Por exemplo, leitura de texto. Vocês estão percebendo? É a mesma coisa que é para trabalhar no segundo ano. Por quê? Porque não é uma progressão continuada, não é um ciclo. Isso significa que o primeiro continua no segundo, o segundo continua no terceiro, certo? Olha lá, as mesmas coisas de leitura que vai trabalhar no primeiro, vai trabalhar no segundo, tá vendo? Não vou ler de novo, é só para vocês entenderem que são as mesmas coisas. Vocês podem aumentar o quê? O nível de dificuldade, mas são as mesmas coisas, tá vendo? Não vou ler de novo, porque são as mesmas. Quer ver? Na alfabetização vai ser a mesma coisa. Vamos lá.
Ó, as mesmas, as mesmas, as mesmas. Deixa eu achar aqui a alfabetização. Vamos lá. Ó. Aqui, cadê? Aqui, deixa eu ver o que eles acrescentaram. Não acrescentaram. Aqui, ó. Quando chega a parte dessa análise linguística, eles acrescentam mais coisas, mas o restante é continuação. Aqui eles já acrescentaram segmentar o texto em palavras. No segundo ano, né? Por quê? Qual é a ideia? Acredita-se que no segundo ano eles já estejam alfabetizados. Então vocês têm que pensar assim, gente. O currículo não tem exceções. Porque foi feito pensando nessa sequência. Então, o currículo não vai apresentar assim, a minha sala não está nessa realidade. O currículo foi feito assim. É você que vai ter que adaptar o currículo no seu planejamento. Mas aqui não vai mudar. Deu para entender? Então, ó, no segundo ano, acredita-se que eles já estejam alfabetizados. Se eles estão alfabetizados, então pode trabalhar segmentação do texto, ou seja, as ordens das palavras para montar certinho as frases, tá? Porque acredita-se assim, vamos pensar. No primeiro ano, foram alfabetizados, eles já sabem as palavrinhas, tal. Aqui eles vão ter que montar essas palavras para montar frases, segmentar o texto, então a ordem do texto para ter sentido, e por aí vai aumentando a dificuldade. Identificar em textos livres comparando os dois termos já foi, analisar aspectos gráficos já foi, isso daqui ó, algo a mais. Algo a mais que não tem no primeiro, tem no segundo. Ó, reconhecer a presença da acentuação em palavras de uso frequente de textos conhecidos. Acento agudo e acento circunflexo. Isso não tem no primeiro ano, não tem porque no primeiro vai começar a alfabetizar. Já no segundo, a prefeitura quer o quê? Que já comece a trabalhar acentos nas palavras no segundo ano. Acento agudo, acento circunflexo. Médico, agudo, circunflexo, bênção, por exemplo, tá? Então, já viram? Que é tudo igual, só que cada ano vai aumentando mais coisas. Então, aqui foi acrescentado acento. Olha lá, aqui já foi acrescentado, ó. Analisar banco de palavras classificadas como regulares para compreender o contexto. Aqui é ortografia, né? MN, né? MN no meio das palavras para ter aquele som, né? Por exemplo, bambu, pomba. Aqui já está falando a respeito do NH, que é o dígrafo, né? O tio nas palavras para dar nasalização. O uso do G, do GU, do C, do Q. Então, aqui já vai entrar um pouquinho também, e continuando na parte de baixo, com dígrafos. Porque vai entrar NH, LH, né? Palavras com S, palavras com C. Palavras que é só com L e palavras que é LH. E assim por diante. Deu para perceber que aqui já começa a aumentar a dificuldade no segundo ano, porque acredita-se que eles já estejam alfabetizados. Aí nós temos que adaptar depois na realidade. Aqui não vai adaptar nada, porque aqui é concurso, não é prática. Prática é depois, tá? Aqui é o que a prefeitura quer. Então, por exemplo, poderia sair uma pergunta daqui. Em que série, em que ano do ciclo de alfabetização se começa a verificar acentos e dígrafos? Segundo ano. Primeiro não tem nada disso. Deu para entender? Então a gente tem que saber o contexto. Uma sequência, ó, isso eu posso trabalhar. Aí no segundo ano eu posso trabalhar a mesma coisa, só que eu acrescento acento, começo a ver os dígrafos, tal. É uma sequência. Vamos lá. Estamos falando de segundo ano, ó.
mesma coisa, contos de fábulas, contos da cultura africana e indígena, as mesmas coisas. Eu só vou focar no que for diferente, tá? Olha aqui já acrescenta mais coisas, ó. Acompanhar a leitura de obras mais extensas. Então, se no primeiro ano era textos curtinhos, aqui já aumentou os textos. Então, textos um pouquinho maiores. Trabalhar o livro em capítulos, no primeiro ano não, mas no segundo já eles já vão entender um pouquinho mais, que cada livro tem o seu capítulo, isso não precisa ser mostrado no primeiro ano, e no segundo eles já pedem, tá vendo? Então é algo a mais a ser trabalhado. Os registros, olha lá, repetição já foi começado lá. E aqui ele já acrescentam, ó, fazer comparações, o adjetivo, né, adjetivação, substituição de palavras. Lá tá falando, mas de forma simples, bem supérflua, né, bem tranquila. Aqui eles já pedem um pouco mais, tá? Ó, textos a gente já falou, isso daí a gente já falou. Vamos ver. Mesma coisa. Aqui, ó. Já vai entrar. Cadê? Professora, substituições de palavras seria o uso dos sinônimos? Pode ser os sinônimos, né? Ou substituir pronomes, dependendo, mas aqui quando é palavra é sinônimo já. Substantivos, né? Trabalhar os substantivos, enfim. Aqui, ó, podem ver que já tá diferente, ó. Já acrescentou mais coisas. Cadê? Ó, grifar os trechos, marcar as páginas, lá não tinha, que tem. Olha outra coisa que acrescentou. Estudar em situação de tutoria, textos teatrais, leitura dramática. Já tem outra gama de textos que vocês podem trabalhar no segundo ano, né? Até porque eles podem fazer uma dramatização, uma encenação no segundo ano. Não que no primeiro não possa, mas vocês viram que no primeiro não é exigido. No segundo já é, tá? Mas isso não quer dizer que vocês não possam trabalhar. Tudo depende da realidade da sua sala também, ó. Aqui tá igual, ó. Recontar histórias, reescrever, produzir finais de contos. Aqui já acrescentou mais coisas, ó. Produzir finais de contos. Então, você para a história até ali e pede para eles darem um final para aquela história. Muitos professores já trabalham assim, tá? Aqui tá repetido. Relatos de experiência também é igual. Olha lá. Escrever regras de brincadeiras. Lá no primeiro ano só tem brincadeiras. E aqui já tem escrever as regras daquela brincadeira. Então, um exemplo, vamos fazer um circuito, ou vamos brincar, vamos jogar bola, vamos fazer o vôlei, ou futebol, sei lá, alguma coisa. Pedir para eles escreverem as regras. Qual é a regra? Se a bola cair, não sei o que, lá, eu aponto para esse, é falta, Aí vai depender de cada situação que o professor vai elaborar com o seu planejamento, tá? Então, é algo a mais. Aqui tá igual, no segundo ano. As mesmas coisas que é para trabalhar no primeiro é para trabalhar no segundo ano, com coisas a mais. Vejam, aqui já no segundo ano já dá para trabalhar problemas do cotidiano relacionados à convivência. Questões de gênero, étnico, raciais, por exemplo. Aqui tem algumas outras ideias. Não, é só para acrescentar, porque lá também tem essas mesmas ideias, ó. O 4, 5 e o 10 são dicas para trabalhar do ODS, né, daquela Agenda 2030, tem os 17 itens aí, que são temas inspiradores, também é para ser trabalhado no segundo ano, porém, pode ser colocado um pouquinho a mais sobre o tema. Por exemplo, emitir opinião, ouvir as crianças, participar de maneira respeitosa, né? Não pode apelidar, tem que chamar pelo nome. Meninos e meninas têm essas coisas, né? Tudo depende do que o professor vai planejar para trabalhar, tá? No segundo ano, essa parte de gramática também é a mesma coisa. O que acrescentou? Vamos lá. Ó, mesma coisa.
mesmo. Segmentar o texto em frases, né? Olha lá, o que acrescentou no segundo ano? Além do texto segmentar, ter uma ordem, o texto com frases, né? Não é só palavra. Então, vamos analisar assim, ó. Primeiro ano, eles têm que ser alfabetizados, então espera-se que eles façam palavras. No segundo ano, frases, tá? Frases. E já entra sinais de pontuação no segundo ano. Acentuação, pontuação, ó. Identificar em texto de comparação, metáfora. Utilizar, ó, acentuação de novo tá falando. Olha lá. Eu tô falando do segundo ano mesmo, gente? Nossa, eu tô achando tão puxado. Não, Pro, são as habilidades do terceiro ano. Ah, eu já tô no terceiro, então. Peraí, deixa eu olhar aqui. Porque eu tô Faz achando... tempo, Eu tô achando faz muita tempo que coisa. eu tô no terceiro. Ah, eu tô olhando já o terceiro, por isso que eu tô falando aqui. Eu falei, não pode ser coisa do segundo ainda. Peraí, deixa eu voltar aqui para seguir a ordem. E aí já aí é segundo, já. Aqui Porque é segundo? é EF02, tá vendo? O 02 é segundo ano. Aonde vocês estão? Ah, tá. Eu já tava no terceiro. Todo Por 02 é isso que eu segundo ano. achei muita coisa. Ah, tá. Agora me achei aqui. Eu falei, não, peraí, alguma coisa tá. Ah, aqui, terceiro. É que eu fui pulando, né? Terceiro ano, agora sim, né? Agora a exigência é maior. Vamos lá. Mas dá para perceber que as ideias são as mesmas, só aumenta algumas coisas, a maior dificuldade. Aqui já é terceiro, tá certo, ó. Pro, até onde foi o segundo? Tipo, ai, meu Deus, grifar, Escrever foi até marcar a página, escrever. e é segundo, né? Aqui é segundo, agora é terceiro. Então, assim, até a página 108 é segundo ano. A partir da página 109, aí é terceiro, tá? Mas vamos lá, ó, percebam que é terceiro já e as coisas são as mesmas, ó. Ouvir a leitura de texto só vai aumentando um pouco mais, mas é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa, é o mesmo. Mesmo. Só vai acrescentar lá, que eu achei um absurdo. Eu falei, não é possível que eu tô lendo o segundo ainda. Já é terceiro, ó. Aqui é igual. Ó, tudo igual. Porque agora o terceiro é continuação do segundo. Ó, primeiro, segundo é continuação do primeiro, terceiro continuação do segundo, ó lá. Tudo igual. Só lá que acrescenta mais coisas, ó. Só lá. A maioria das coisas que acrescenta naquela análise lá do final. A parte... Peraí, deixa eu achar. Aqui, análise linguística. Ó, o que vai acrescentar aqui, ó. Tá lá no final. Acentuação. Aqui, ó. O que, além dos sinais de pontuação, vejam. Aqui, ó, no segundo ano, tem que começar a fazer frases, certo? No terceiro, continua nas frases, porém, ó, progressivamente os sinais de pontuação. Então, no terceiro, já pode ser uma pergunta do concurso. No ciclo de alfabetização, a partir de que ano que começa a ser exigido as frases com os sinais de pontuação? O ponto final, o ponto de interrogação, no terceiro ano. Tá? Já é exigido no terceiro ano. Ó, outro aqui, ó. Terceiro ano, sílaba tônica. A sílaba mais forte das palavras é no terceiro ano. Tá vendo? Que eles vão pedir. Acento gráfico em sílaba tônica, já é coisas a mais, ó. Continuação. Revisão, olha lá. MN, 1R, 2R, se a palavra escreve com O ou com U, aí. O forte da ortografia correta das palavras será cobrado no terceiro ano, tá? Não é no quarto, é dentro do próprio ciclo. Então, é terceiro ano. Olha lá, a parte, ó, ão e an, tá vendo? Toda essa parte ortográfica, pontuação, sílaba tônica, né? A sílaba mais forte das palavras. Divisão silábica, olha aqui, ó.
Regra geral da divisão silábica. Então, aquela parte que a gente fala monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba, é no terceiro ano que se trabalha, tá? Já deu para ter uma ideia aí. Bom, então, em geral, já deu para ter uma ideia do que trabalhar no ciclo de alfabetização. É tudo uma sequência, cada ano vai acrescentando mais coisas. Mas dá para tirar muita questão daí para o concurso. Ok? E no ciclo, só vou falar do quarto e quinto ano, tá, gente? Essa parte aqui. Ó, saímos do ciclo alfabetização. Saímos. Estamos no ciclo interdisciplinar, que é do quarto ao sexto ano, ok? Porém, no ciclo interdisciplinar, para quem é PEB 1, é só o quarto e quinto ano, não entra o sexto. O sexto entra a partir de quem é PEB 2, tá? Então, vejam, aqui vocês já vão perceber logo de cara que não é uma continuação do que está escrito no primeiro, segundo, terceiro. No ciclo de alfabetização é uma continuação. O que está escrito no primeiro continua no segundo, o que está no segundo continua no terceiro. Aqui é uma nova fase. É o ciclo interdisciplinar. Então, não é a mesma continuação. Já é outras coisas, tá? Então, leitura de texto. Realizar antecipações a respeito do conteúdo do texto, utilizando o repertório pessoal de conhecimento sobre o que o aluno já conhece. Características da linguagem própria do gênero. Então, no quarto ano já vai ter que focar que gênero que ele está lendo ou escrevendo, né? No quarto ano já é para ser trabalhado assim, ó. Esse texto é o quê? É um poema? É uma lenda? É uma fábula? É um texto jornalístico? Que tipo de texto é? Aí no quarto ano já é cobrado isso daí. Eles têm que saber que gênero que é no quarto ano. No terceiro já não é pedido, né? Localizar informações explícitas no texto, considerando a finalidade. Inferir informações. Articular trechos e informações do texto. Estabelecer relações entre o conteúdo do texto e situações externas, identificar a finalidade da leitura, as características que envolvem essa prática social. Vejam as dicas. No quarto, já aumenta a interação deles. Eles podem apresentar um sarau, rodas de leitores, clubes de leituras. No quarto, já dão as dicas de fazer seminários. Seminários a partir do quarto. Aqui já poderia entrar uma pergunta já de concurso, né? Eles elaborarem uma questão a partir de qual ano ou a partir de qual ciclo e ano que podem ser trabalhados os saraus, os seminários. Então, a partir do quarto ano do ciclo interdisciplinar. Tá vendo? Vejam que não tem seminário no primeiro, segundo e terceiro ano. Não tem sarau no primeiro, segundo e terceiro ano. Deu para entender? Que já modifica... Oi, pode falar. O que é saraus? É uma apresentação que os alunos fazem. Por exemplo, um sarau de poesia. Eles vão declamar lá as poesias que eles criaram ou que eles escolheram de outros autores para falar, tá? Então, por exemplo, sei lá, você dá uma aula para eles de como fazer estrofes, vai, que é aqueles poeminha curtinho, tudo depende do que você trabalhar. Se você der uma aula de poema para eles, por exemplo, e ensinar eles a fazerem uma estrofe rimada, aí eles vão fazer a própria, e daí você um dia vai falar assim, ó, vamos fazer um sarau, ou seja, eles vão apresentar aquilo que eles criaram de poesia, por exemplo. Ou você pode fazer um sarau pedindo para eles pesquisarem poemas de autores, né, de escritores famosos, e no sarau eles vão declamar aquele poema.
Deu para entender? Então, é uma forma deles Sim, interagirem, obrigada. deles apresentarem. É muito legal isso. Os alunos adoram. Claro que os tímidos não querem participar, mas se eles forem juntos com os outros, eles participam. Por exemplo, ó, você fala uma estrofe, eu falo outra. Você lê uma linha, eu leio outra. Aí eles participam. E é uma coisa muito legal de se trabalhar, porque é uma forma deles interagirem, tá? É muito, muito legal. Ok? Mas tem vários Professora, tipos também. Oi, pode falar. você comentando disso, lembrei de uma escola que eu trabalhei, eles fizeram concurso de sarau entre as crianças. Nossa, Nossa, foi muito legal, é eles gostam muito muito. legal. Aproveitando que você falou, eu lembro que eu participei de um Olimpíadas da Língua Portuguesa, na prefeitura de Guarulhos mesmo, eu participei. Eu dava aula para o quarto ano. E o quarto ano tinha que a gente tinha que trabalhar Olimpíadas de Língua Portuguesa, aí foi dividido. Primeiro ano era desenho, segundo ano era isso, terceiro ano. O quarto ano era poema. Então, os alunos tinham que criar poemas, aí tinha que ensinar rima, estrofe, tal. E daí o tema era sobre o meu bairro. O tema do campeonato era o meu bairro. Então, eles tinham que montar poema com a estrutura de poema, com estrofe, com rima, falando do meu bairro. E daí eu trabalhei com eles. E um aluno meu, Vitor, ele ganhou o campeonato das Olimpíadas de Língua Portuguesa em Guarulhos, em primeiro lugar. E a gente foi até o Adamastor, fizeram uma homenagem, tal. Ele ganhou um computador. Foi muito legal. Mas foi assim, ele era muito inteligente realmente, mas o legal é que todos participaram. E daí a gente tinha que escolher um da sala. Tinha vários que escrevia muito bem. E a gente teve que fazer uma dinâmica para escolher apenas um que podia participar do campeonato. Da sala de aula, a gente fez na sala de aula um campeonato, né? Uma mini Olimpíada. Mas lá no Adamastor, para se apresentar, tinha que ser um representando a sala. Aí foi esse Vitor, né? Mas o computador era só para um e ele ganhou. Então foi muito bacana e eles adoram, viu? Adoram. Tanto a Olimpíada de Língua Portuguesa como a Olimpíadas de Matemática, para quem é bom na matemática, né? É muito legal. E todo ano tem na Prefeitura de Guarulhos. Mas em São Paulo tem vários campeonatos, Olimpíadas também interessantes para os alunos interagirem e participarem aí. Muito bacana, tá? Eles gostam bastante porque acaba sendo para eles um aprendizado, né? E se torna Sim, gostoso, né? Porque sim, é uma entre eles mesmos dinâmica. existe essa competição, né? Entendeu? Tem, e assim, só que tem que ensinar para eles, assim, que a gente, o importante é participar, Sim, interagir, com né? certeza, Porque vai ter exatamente. aquele que vai ganhar e tem aquele que vai perder, e a vida é Exatamente. assim, né? Nem sempre a gente ganha, nem sempre a gente perde, e assim, mas foi muito bacana a experiência até hoje. Isso faz muitos anos atrás que eu participei. Hoje eles já estão formados, né? Muito legal, Hoje eles já terminaram o ensino médio, estão na faculdade, tem alguns que já terminaram a faculdade já, né? Já são formados. E daí quando eu encontro eles, eles lembram, sabe assim, essas coisas é que marcam a vida deles. Até hoje o Vitor me manda mensagem que eu tenho ali no Face lá, e até hoje ele fala assim: você lembra, professor, o poema? Ele dá risada hoje do poema. Ele falou: se fosse hoje, faria diferente, porque hoje ele tem a experiência, né? Mas ele ganhou sim. com aquele, né? E ele dá muita risada. É, Ele falou: professor, eu decorei aquele poema. Eu decorei, até hoje eu sei declamar aquele poema. Mas é E o muito legal foi que a gostoso. escola também, a escola deu assim, troféuzinho para eles, sabe? Então Ah, foi que assim uma coisa bem legal. legal, eles adoraram. Além desse concurso, eles fizeram também um, como chama? Entre palavras soletrando também, sabe? Ah, o Fizeram soletrando também, soletrando. eles gostaram muito. Nossa, foi Muito bem bacana. bacana. Vocês veem, dá para fazer tanta coisa, gente. Até com o currículo que a prefeitura está nos oferecendo aí, dá para trabalhar muita coisa com eles. Então, vejam, o que vocês têm que contextualizar, assimilar, né, na cabeça de vocês é assim: saber separar. Até que ponto eu posso trabalhar no ciclo de alfabetização e até que ponto eu posso trabalhar no ciclo interdisciplinar. Então, vejam, sarau, aí já é ciclo interdisciplinar.
seminários e assim por diante. É algo a mais, né? Aí é coisa porque eles já são maiores, ok? Então, vamos ver assim, o que mais de diferente aí, ó. Reconhecer a presença de relações intertextualidade, ou seja, dentro de um texto, eles entenderem dentro e fora, né? Interdiscursividade. Eles aprenderem a partir do discurso. Eu estou falando a leitura, tá certo? Leitura, tá? Discursar, né, gente? Trabalhar, discursar. Agora já é hora deles terem autonomia para fazer e acontecer agora, né? Eles podem fazer e acontecer agora. Identificar a presença de outras linguagens, sentidos dos textos, impressos e digitais. Aqui eles já vão ter contato com outra gama de textos, tá vendo? Comentar com colegas, professor, autores, o material de leitura, daí a mais, né? Lá, vocês perceberam as diferenças? Lá, no ciclo de alfabetização, é assim, vamos trabalhar o título do texto. Títulos. Aqui já está o material todo para eles discutirem o material por completo. As páginas, como fala aquela parte da sumário, né? Enfim, capítulos, tem muito mais coisas aí, ok? Ó, participar, organizar eventos, deixá-los fazer, tá? Eles vão escolher os próprios livros que eles querem ler. Aí já é um repertório maior, tá vendo? Eles vão participar aí, sala de leitura, biblioteca, eles vão escolher, né? Eles vão fazer, eles vão acontecer, é com eles agora, tá? Então, tem várias situações aí, ó. Sumários que eu já tinha falado, ó. Sumários, títulos, subtítulos, links, se for relacionado à internet. Vejam, o que mais... Deixa eu chegar lá. Ó, parágrafo, pontuação, vai continuar. Só que agora eles vão exigir um pouco mais. Agora é um pouco mais a exigência. Por exemplo, agora eles vão ter, além da coesão, né, dos textos coerentes que eles têm que escrever, aí vai ser exigida concordância verbal, concordância nominal, né? Se a frase, o texto, singular, plural, se tá concordando. Aqui vai exigir muito mais coisas deles. Deixa eu ver na parte... Eu quero chegar na parte de gramática e ortografia, que é onde o bicho pega aqui. Ó, utilizar atitudes, resolução de problemas, fazer revisão, tirar dúvidas. Até aqui tudo bem. Consultar dicionários. Até o terceiro não tinha, aqui já vai ter que trabalhar com dicionário com eles. Ok? Pode até trabalhar com dicionário do primeiro, segundo e terceiro. Não é uma exigência, só que não pode trabalhar como um todo, né? Não pode. Ainda não. Enfim. Quarto ano, agora leitura de texto. Quarto. Ó, aqui pode ser trabalhado com eles também. Fábulas, mitos, lendas. Só que vai aumentando, ó. Crônicas. É um gênero textual que não é exigido no ciclo de alfabetização. Já no quarto ano, já tem, ó, crônicas. Lá não tinha. Aqui já começa a exigirem um pouco mais, né? Exigirem um pouco mais. Vamos lá. Deixa eu ver, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Tá. Ó. Ler trechos de textos que circulam na esfera jurídica. Onde que a gente iria ver isso? Só no currículo da Prefeitura de São Paulo. Olha só, no quarto ano. Ler trechos pequenos, né? Trechos de textos que circulam na esfera jurídica para discutir e eu responder. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente não fica fora disso que pode ser trabalhado. É da esfera jurídica. É uma lei que deve ser trabalhada. Vocês podem aproveitar os textos, por exemplo, do ECA, tá? Um exemplo.
Aqui, ó, eu falei do exemplo e parece que tá até aqui, ó. Olha, eu falei sem querer, olha aqui, ó. Não se trata de estudar de modo aprofundado tais textos da esfera jurídica, né, que eu tô falando, mas de utilizar trechos para refletir sobre problemas pontuais. Exemplos, olha lá, acabei de falar, não tinha nem lido, ó. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, é um exemplo. Lei Brasileira da Inclusão, a Lei da Cultura Afro-Indígena, Lei Maria da Penha, Lei Federal de Crimes Ambientais. Então, leis que estão no dia a dia deles, né? Não é qualquer lei da esfera jurídica. Então, eles estão dando exemplos aqui, ó. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu falei o ECA e acertei na primeira aqui. Mas é porque eu já trabalhei também o ECA com meus alunos e eram do 4º e 5º ano. Bom, deu para entender, né? Deixa eu ver aqui. O que tem de mais coisas ainda? Tá, tudo, mas com mais intensidade, ó. Produzir as entrevistas, produzir cartas, ó. Mas lá no ciclo de alfabetização também trabalha a carta. Eles trabalham ali, né? Aqui eles já vão ter que produzir cartas de solicitação, pedindo alguma coisa. Fazendo uma carta para o presidente, para o prefeito, reivindicando alguma coisa, nesses estilos, né? Não é uma cartinha para a mãe, para o pai, para o coleguinha, já é uma coisa maior, tá? Uma coisa maior. Escrever comentários digitais. Ó, aqui tá dando um exemplo, tá? Ó, sempre olhem aqui, ó. Por exemplo, novidade aqui, no 4º ano. Trabalhar os itens 16 e 17 da Agenda 2030 ODS. Ó, já tá dando a dica aqui, ó. Se quiser trabalhar algo diferente com eles, item 16 e 17. Aqui, não é aqui que eu quero que chegue lá, aqui. Diferentes gêneros, aqui, ó. Eliminar repetições indesejadas. Porém, aqui, eles já vão saber. Tem que ser trabalhado sinônimo, hiperônimo, pronome, numeral. Ou seja, no 4º ano já se trabalham as classes gramaticais. Então, vai trabalhar substantivo. No 4º ano já começa essas coisas. Substantivo, pronome, conjunção, preposição, verbo, advérbio. Então, assim, vai ter uma gama de coisas que você já vai poder começar a trabalhar 4º e 5º ano, né? Nos outros, só vão acrescentando. Tem bastante coisa, né? Utilizar a pontuação medial e final, ou seja, aí, aqui já tem todos os tipos de pontuação, eles já vão ter que saber todos. Para que serve interrogação, exclamação, aspa, vírgula, ponto final? Aqui já é para trabalhar tudo. Eles não vão perguntar nada disso na prova, viu, gente? Tipo, para que serve a vírgula? No concurso, não. Aqui tá falando que é para trabalhar em geral com os alunos, certo? Ó, bastante coisa, hein? Olha esse daqui. Identificar a existência de variedades da língua portuguesa, determinadas por trabalhar com eles: classe social, gênero, idade, escolaridade, profissão, localização geográfica, atividades humanas, povos indígenas, africanos, europeus e outros. As dicas aqui, pode trabalhar lá. O item 1, erradicação da pobreza com eles, faz parte da parte diversificada do currículo. Pode trabalhar educação de qualidade, gênero. Eu não estou enxergando aqui. Qual que é o 10 aí? Desigualdades. O 16, trabalhar paz, justiça, instituições fortes. É isso que está escrito? Paz, justiça, né? Trabalhar, dizer não à guerra, resolver conflitos, enfim, né? Toda essa parte que eles querem ouvir. O que mais? Ó, substantivos. No 4º ano já se trabalha substantivos, né? Substantivo próprio, substantivo coletivo, e tem tantos aí, né? E por aí vai. Concordância verbal e nominal, vai trabalhar, ó,
Os verbos, lembra que eu falei? Classes gramaticais começam a trabalhar propriamente no 4º ano. Então, os verbos. O 5º ano é uma sequência do 4º. O 4º é mais difícil ainda do que o 5º, viu? Porque o 4º começa tudo novo e o 5º é uma continuação. Então, a maioria das matérias novas é no 4º ano que vai acontecer, tá? Ó, acentuação, sílaba tônica, só que agora é com mais intensidade, né, gente? Sílaba tônica também tem no 3º, mas aqui é com maior intensidade aí. Ó, vejam, aqui já vai ser cobrado outras coisas a mais. Se escreve com oso, osa, ice ou 2S e assim por diante. Sufixo, prefixo. Aqui tem mais coisas. E por aí vai. Tem bastante coisa. Por aí vai. Então, só coisas que a gente já sabe, ó. Olha só que legal, no 4º ano, por exemplo. Trabalhar, além de tudo que nós falamos, letras de música, letras de canções. Até então não tinha aparecido em outros anos, né? Olha lá, letras de canções, que pode ser considerado ou não poemas, né? Dependendo, as letras de canções não deixa de ser um poema, tudo depende, tá? Mas letras de canções é uma sugestão para trabalhar aí a partir do 4º ano. Eu já trabalhei e os alunos adoram também. Tá? 4º. Peraí. Alguma novidade? Peraí. Tá. Esse tá demorando um pouquinho porque é português. Os outros são mais tranquilos, tá, gente? Porque português sempre tem mais coisas do que os outros, né? Sempre vai ter o português mais coisas. Vamos ver. Tá. Não. Aqui a gente tá no 5º ano. Só tô vendo se tem coisas bem diferentes. Ó, tá vendo que eu falei? O 5º ano é uma continuação do 4º ano. Então, tudo de novo, vamos parar aqui. Tudo de novo é no 4º ano. Deixa eu dar uma parada aqui.